Bom, dando sequência aqui no nosso trabalho, avançando para mais uma etapa, finalizando a etapa de planejamento, né? A gente vem numa sequência aí, desde a abertura da CNO, desenvolvendo a estratégia de contratação. Daí eu demonstrei para vocês aqui como que eu faço essa contratação e agora nós vamos falar sobre o planejamento das visitas de supervisão. Na última aula que eu estava falando sobre a minha estratégia de contratação, eu expus para vocês aqui que eu divido a nossa equipe operacional, né, de execução em três partes. A equipe de execução, a coordenação e a supervisão. E é importante que a gente tenha um cronograma de acompanhamento da supervisão do pessoal de engenharia, para garantir que a obra esteja sendo executada da maneira planejada de acordo com o projeto. E tem umas questões importantes aqui também sobre contrato. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os tipos de contrato que a gente faz e como que funciona a cadeia lógica dos contratos, né? O pessoal de supervisão tem um papel importante aqui de fiscalizar o trabalho do contratado. Porque quando a gente contrata uma empresa, um MEI, por exemplo, a gente tem uma especificação dentro do contrato do que deve ser executado. E que de repente você não vai fazer o pagamento, ou pode até rescindir o contrato, se aquilo não tiver de acordo com o combinado lá no contrato, de acordo com o contratado. E as visitas de supervisão auxiliam muito a gente nisso, de que aquilo que está sendo executado é o que exatamente está no projeto, com a ajuda da coordenação. No meu caso aqui, o mestre de obra, né? Vamos lá, então? Olha só, o planejamento da obra inclui a criação de um cronograma detalhado de acompanhamento técnico, alinhado com a estratégia de contratação que acabamos de ver. Então, dentro daquilo que a gente contrata, de acordo com os profissionais que a gente contrata, dentro do formato que a gente define, é importante a gente ter um planejamento de acompanhamento de supervisão, até pelo fato do contrato que eu acabei de mencionar para vocês, tá? A supervisão em momentos críticos do projeto é essencial para garantir a conformidade das atividades. Olha, eu acabei de falar do contrato e conformidade das atividades. A conformidade aqui é uma conformidade técnica que vai garantir que o projeto está sendo executado da forma que a gente, de acordo com o que está no projeto mesmo, né? Você imagina um projeto estrutural, por exemplo, uma viga baldrame, ou de repente uma alvenaria estrutural, ou de repente quem está fazendo uma estrutura metálica, né? Eu trabalhei com obra de estrutura metálica, tem lá definido o tipo de eletrodo, como que faz a solda, se tem um corte, uma ligação, uma emenda de viga, como que deve ser feito direitinho. Se dentro de um contrato a gente estabelece aquela forma com o prestador de serviço, a supervisão vai verificar se aquilo está sendo feito corretamente. Então, se está definido que num determinado comprimento de parede a gente vai ter um ponto de grout a cada 1,5 m e chega lá a supervisão e verifica que aquilo não foi feito daquela forma, né, a gente tem tanto uma saída para poder notificar o executante contratado para aquele serviço, quanto para notificar o nosso coordenador, nosso mestre de obras lá. Para facilitar o planejamento, a gente segue as etapas principais da obra. Então, vocês lembram quando a gente fez o custo da obra, que a gente dividiu a obra em etapas, que a gente chamou de centro de custos, né? A gente tem lá a fundação, alvenaria, laje, telhado, elétrica, hidráulica, elevador, sistema de gás, enfim. Já tem isso pronto lá. Então, a gente vai planejar essas visitas dentro daquilo que nós já fizemos, sempre tentando utilizar a mesma estrutura, tá? E essa abordagem, então, permite identificar e solucionar problemas de forma preventiva, além de otimizar recursos e garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. Por isso que eu digo, pessoal, que é o seguinte, a grande questão não é sobre entender de obra. Por isso que quem não tem experiência com obra consegue desenvolver um projeto desse. Tá? Aliás, se você, de repente, é um empresário ou trabalha na indústria, ou é um empresário de algum outro segmento de mercado, pode ser que você tenha mais facilidade do que quem já trabalha com obra, porque essa parte de gestão aqui, de repente, você já domina aí. Né? Relembrando aqui a nossa divisão, né, entre execução, coordenação e supervisão. A execução é realizada por quem realmente executa, põe a mão na massa. A coordenação é o mestre de obras ou o engenheiro de obra, que faz a ponte entre quem faz a supervisão e quem executa. É quem tira, né, o papel do coordenador é tirar o projeto do papel e colocar e executar esse projeto na prática, né?
E aí a gente tem, em termos de organização, aquilo que a gente já abordou, vamos relembrar aqui, em termos de execução no canteiro de obras, a execução do projeto é realizada por profissionais que podem ser contratados como CLT, MEI ou empresas prestadoras de serviço. A gente tem a coordenação na figura do mestre de obra, que atua, né, entre as duas partes, que eu acabei de falar aqui, execução e supervisão, e a supervisão é uma empresa de engenharia ou o próprio engenheiro que coordena o trabalho, que assegura que as etapas estão sendo coordenadas corretamente, né? Ele vai fiscalizar, acaba sendo uma fiscalização sobre o trabalho do mestre de obra, do coordenador do projeto, tá? Enxergando dessa forma, fica fácil da gente conseguir distribuir as atividades ali e até fazer uma supervisão mais eficiente. Dentro do cronograma que eu já vou mostrar para vocês, né? Em termos de execução, é importante aqui o seguinte, apesar do cronograma de visitas de supervisão ser sobre a supervisão, a gente deve aqui ter uma visão clara sobre o planejamento. Então, o planejamento do pessoal de execução deve ser realizado com antecedência, garantindo o tempo hábil para mobilização e início das atividades. E é lógico, né, sempre obedecendo as etapas da obra. Então, você não vai planejar o telhado enquanto você está ali na alvenaria ainda, você nem terminou a laje. Então, é importante sequenciar as atividades. Isso é muito fácil de fazer numa obra. Tá? Numa obra isso é muito simples, a obra é muito etapa após etapa. É fácil a gente enxergar isso. Quem faz esse trabalho bastante junto comigo é o mestre de obras, o pessoal, o que faz o papel da coordenação. Tá? Conduzido pelo mestre de obras, é responsável por antecipar o planejamento das etapas e a alocação da mão de obra na execução. Além disso, deve assegurar que o trabalho está sendo realizado conforme o projeto. Qual que é o papel do mestre de obras aqui? Né? É antecipar a próxima mão de obra que vai vir, né, ou até duas na frente, duas etapas à frente até, garantir que aquilo que está sendo executado está de acordo com o projeto e antecipar o material de compra. Então, se a gente está terminando o telhado, por exemplo, a obra tem uma sequência. Primeiro eu faço a fundação, aí eu lanço a alvenaria, depois a laje, alvenaria, laje no caso do prédio. Avançando, a gente já consegue ir liberando a elétrica. Junto com a elétrica, partes da hidráulica. Então, o mestre de obra vai coordenar isso com a gente. Chegou no telhado, a gente tem que garantir que, finalizando o telhado, as esquadrias estejam instaladas. Porque liberando as esquadrias, a gente consegue liberar o gesso por dentro e o grafiado por fora. Então, seguindo essa sequência, né, se você imaginar até que depois do gesso vem a regularização, depois o piso, depois pintura, o mestre de obra vai antecipando essas etapas para a gente poder fazer a alocação correta da mão de obra que está por vir. Então, se a gente está terminando o telhado, instalando as esquadrias, já era para a gente estar orçando o gesseiro, orçando o gesso e a mão de obra, né? Para que quando essa mão de obra a gente consiga contratar com antecedência, porque tem contrato para a gente elaborar e tudo mais, e antecipar também a compra de material. Então, o papel do coordenador é esse, é enxergar isso mais um pouco à frente, auxiliar a gente nessa contratação e na antecipação do material. E a gente, lógico, no papel de gestor do projeto, organizar para que tudo isso tenha fluidez durante a execução da obra. E o papel da supervisão é garantir que nenhuma das etapas da obra seja iniciada ou finalizada sem a sua orientação. Então, cada etapa dessa que a gente vai antecipar, no caso do gesso que eu mencionei aqui, você pode ter uma visita da supervisão no planejamento dessa etapa diretamente da obra, verificando a finalização da etapa anterior e liberando a próxima etapa para execução, e sempre orientando ali o mestre de obra. Então, é o olhar técnico do negócio. Tá? Uma coisa importante da supervisão que eu já falei também é sobre se o contrato está sendo cumprido adequadamente. Então, se você contrata um gesseiro, se você contrata o bloqueiro, se você contrata o calheiro, você tem contrato com cada um desses personagens, né? Dessa mão de obra. O pessoal de supervisão vai garantir que o contrato esteja sendo cumprido. E se não tiver, você tem meios para notificar essa mão de obra de que não está sendo feito corretamente, e aí, de repente, segurar pagamento, enfim. Né, fazer esse controle aí. E aí, então, a gente tem um exemplo aqui de cronograma. Ele está no final da nossa planilha, que começa com o plano de negócio. Lembra? A gente começa tirando a nossa ideia da cabeça, formata o plano de negócio, passa por pesquisa de mercado, desenvolve o plano inteiro. O final da história é o cronograma físico-financeiro e depois disso o cronograma de visitas de supervisão. A gente utiliza aqui
a mesma estrutura, eu vou diminuir e deixar assim mesmo, dos centros de custo, né? Então aqui de um lado a gente tem as etapas da obra, aqui no meio a gente tem os profissionais que farão as visitas, aqui o número de visitas que a gente estipula e algumas observações sobre essas visitas. Uma planilha simples, não precisa ser necessariamente essa planilha. Você pode criar a sua planilha aí. Tá? Aqui embaixo eu coloquei um gráfico para a gente, 2 gráficos aliás, né? Um que identifica as etapas e número de visitas, que a gente consegue enxergar aqui a etapa que mais tem visita, no caso aqui a alvenaria, ó. E depois um gráfico de Pareto que identifica para a gente o profissional que mais faz visita. Então, se na etapa de alvenaria, onde a gente mais tem visita, ó, 21 visitas, se a gente, ó, ele vai estar lá, o gráfico lá, se a gente diminuir isso aqui para 10 visitas e der um Enter, vocês vão ver, ele já altera o gráfico, ó, já muda aqui, enfim. Eu fiz dessa forma, porque fica fácil até da gente negociar as etapas, a gente consegue enxergar melhor como que fica, e desde já planejar aqui com o engenheiro responsável por cada etapa, como que vai acontecer essas visitas. É importante a gente ter esse cronograma de visitas e sempre articular para que elas aconteçam junto com o mestre de obras na obra, que é o coordenador do processo, para que o pessoal de supervisão consiga fazer correções no trabalho dele, tá? E é lógico, sempre eu procuro estar presente, especialmente nessas visitas. Então eu procuro estar lá junto com o pessoal de supervisão e o mestre de obras, porque é uma visita muito rica para mim. Eu aprendo muito nesse processo. O pessoal de supervisão vai lá, olha alguma coisa, de repente uma alvenaria que não está certa, aí ele explica por quê, diz como tem que fazer, corrige o traço da massa, o traço do concreto, o prumo da alvenaria, como que está o posicionamento das massas, como que está o bloco, se o bloco está na terra, se não está, enfim. A gente acaba aprendendo muito nisso, até para poder direcionar o mestre de obra ali no campo do dia a dia. Muitíssimo importante elaborar um cronograma assim de visitas, tá ok? Deixa aqui embaixo os seus comentários sobre o processo de visitas e supervisão que você desenvolve nos seus projetos, para a gente continuar discutindo e produzindo conteúdo aqui, enriquece bastante o nosso processo aqui. Por hoje era isso, valeu, obrigado e até a próxima aula.